Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo aí? Estão me vendo direitinho? Bom dia, sim. Maravilha. Professor, Oi? o Guilherme pediu para avisar que hoje ele não vai poder responder a pergunta porque ele está no estádio, aí não vai conseguir assistir a aula, Certo. tá? Aí amanhã ele vem para a Pronto, é aula amanhã. e eu faço a pergunta a ele. Certo. Ô, professor, uma dúvida. Eu enviei os meus certificados, aí a menina já me respondeu, disse que eu concluí. Aí, depois, o que acontece? Vocês entregam o certificado ou já fica lá na faculdade? A gente encaminha o certificado das horas para a secretaria. Aí já vai ficar lá. Aí qualquer coisa você vê depois. Daqui umas 2 semanas, você liga para lá ou vai lá na secretaria para ver se já está lá na sua pasta. Tá certo, obrigada. Nada? Vamos aguardar mais um pouquinho aqui para ver se chega mais gente, para a gente poder começar nossa aula de hoje. Depois eu vou conferir no calendário, mas tudo indica que essas são nossas últimas aulas antes da semana de prova, né? Porque semana que vem é Semana É, Santa, né? Não tem aula. E na outra é. semana é isso, né? Uhum. Pronto. Aí amanhã eu passo para vocês os assuntos e a gente confere, né? Os dias de novo para revisão na quinta-feira, para a prova na sexta. Depois eu vejo isso com vocês amanhã. Bom, vamos começar aqui. Hoje tem assunto novo. A gente terminou na semana passada os seminários. Tivemos também a aula que encerrou o assunto sobre seção de direitos hereditários, né? Seção de herança. E agora a gente vai começar esse assunto que é transmissão de bens, direitos e obrigações do decujus. Assunto esse que está melhor colocado no livro da Maria Berenice Dias, como eu mostrei para vocês no finalzinho da aula passada, né? O livro, capítulo 24, né? Transmissibilidade de direitos e obrigações. Então lá vocês encontram essas informações, mas também vão ver em outros autores, só que nos outros autores isso vai estar espalhado, né? Em vários capítulos. E no livro da Maria Berenice isso vai estar mais esquematizado, vai estar mais, né, organizado num capítulo, né, tratando desses temas. Aqui a gente vai ver, né, com mais detalhes aquilo que eu tenho falado desde o início das aulas aqui, que nas sucessões, né, sempre ocorre a transmissão patrimonial, e nessa transmissão patrimonial estão incluídos os bônus e os ônus, né, os bens, direitos e também as obrigações do decujus. Mas aí vamos ver de que maneira isso ocorre, né? Porque será que é possível, por exemplo, que os herdeiros só herdem dívidas, né? É possível herdar só bens e direitos sem dívidas, sem obrigações? Já vimos que não, mas é possível o contrário, né? Só herdar dívidas? Também veremos que não, né? Então vai haver uma necessidade também de balanceamento aí, né? De uma ponderação, mas ponderação a gente fala hoje numa linguagem mais de princípios, mas um balanceamento mesmo entre os bens, os direitos e as obrigações deixadas pelo decujus. Então vamos ver, né, de maneira geral como isso ocorre, né? Agora no início, quando eu for falar sobre o benefício de inventário, né, que é a regra geral aqui que rege essas relações, e depois a gente vai começando a ver as questões mais específicas relacionadas a temas, né, específicos aqui que vão aparecendo, discussões
pontuais, né, que vão aparecendo sobre o assunto. Então, vamos começando pela regra geral, né? A regra geral aqui é a do benefício de inventário. Eu já mencionei essa regra aqui, né, em algum momento, mas no início, né, das aulas, só que ainda não tinha explicado. Então, agora a gente vai ver com mais detalhes, né, como é que funciona a regra do benefício de inventário. Então, o que seria o benefício de inventário segundo a doutrina? O benefício de inventário corresponde à limitação da responsabilidade dos herdeiros nos limites das forças da herança. Então, essa regra é fundamental para a gente entender até onde vai, né, a obrigação dos herdeiros de pagar as dívidas do falecido, né? Até onde vai, qual é o limite, né, aplicável aí a cada situação, a cada herança, em que os herdeiros vão responder pelas obrigações, né, pelas dívidas deixadas pelo falecido. Para reger, né, essa regra do benefício de inventário, a gente tem 3 artigos no Código Civil que tratam do tema. A regra geral, né, que vem no artigo 1792, e 2 artigos que tratam de questões mais específicas, que são o artigo 1997 e o artigo 1821, todos do Código Civil. Então, esses 3 artigos é que vão montar aí, né, o sistema do chamado benefício de inventário. Então, vamos ver, né, como é que funciona cada uma dessas regras para a gente entender como é que vai funcionar o benefício de inventário nessa questão da herança. Mas aí já fica bem claro, né, que o benefício de inventário ele vai corresponder ao limite deixado pelo falecido para o pagamento de dívidas, né? Então, quando se coloca, né, que a responsabilidade dos herdeiros vai aparecer de acordo com os limites das forças da herança, isso quer dizer que os herdeiros não vão pagar as dívidas do falecido com o seu próprio patrimônio. As dívidas do falecido deverão ser pagas com o patrimônio deixado por ele, ou seja, é o espólio, né? É a herança que vai ser responsável por pagar essas dívidas, certo? Então, aqui vai funcionar da mesma forma que lá no direito das obrigações, né? Terceiros não estão obrigados a pagar débitos, né, dos devedores. Então, aqui também vai funcionar da mesma maneira, só que como estamos tratando de um devedor, né, de alguém que tinha obrigações que já faleceu, então é preciso estabelecer regras mais claras, né, para deixar bem claro até onde pode ir, né, essa cobrança de eventuais dívidas, de eventuais obrigações que o falecido tinha e que não conseguiu cumprir por conta, né, do implemento do fator morte. Então, essa é a questão fundamental aqui em relação ao benefício de inventário. Bom, a quem cabe a prova, né, do excesso da cobrança, dessas dívidas, dessas obrigações. Bom, a prova do excesso na cobrança dos valores devidos pelo falecido cabe ao herdeiro prejudicado. Então, aquele herdeiro que se sinta prejudicado com essa cobrança, né, entendendo que a cobrança desses valores está extrapolando os limites da herança e vai atingir o seu próprio patrimônio, então esse herdeiro é que deve provar em juízo que ocorreu, né, esse excesso, né, na cobrança dessas dívidas. E aí ele lança mão do benefício de inventário para garantir o seu direito dentro da herança, né, de só pagar aquilo que for, né, correspondente ao valor deixado pelo falecido, para que isso não atinja o seu próprio patrimônio, né, que está ali independente da herança, certo? Então, a prova do excesso aqui sempre caberá ao herdeiro prejudicado. A um deles, se for o caso, a todos, se todos se sentirem prejudicados, certo? Então, vamos agora dar uma olhada nos artigos, né, que eu mencionei, os 3 artigos que formam aí essa regra geral do benefício de inventário. Então, o 1792 traz as regras mais gerais. Então, no artigo 1792, o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Então, o que acontece aqui é o seguinte: a regra básica, né? Os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança, então essa é a regra básica, né? As dívidas só serão devidas até os limites deixados, né? O limite financeiro deixado pelo falecido. Acima disso, a dívida acaba morrendo.
e aí a gente quebra aquele primeiro mito, né, que tem no senso comum. Muita gente, né, fora do direito vai falar na rua, morreu o defunto, morreu a dívida. Não é bem assim, né? Pelo artigo 1792, estamos vendo que não é assim que funciona, né? A dívida pode persistir, sim, após a morte do decujus. Agora, a dívida inteira vai persistir? Depende. Depende de quê? Depende de quanto foi deixado a título de herança pelo falecido. Então, supondo, o falecido tinha lá dívidas no valor de R$ 200.000 e ele deixou 500 mil de herança, então essas dívidas poderão ser pagas, porque estão dentro, né, das forças da herança, estão dentro dos limites financeiros da herança. Agora, se fosse o contrário, né, o decujus deixou R$ 500.000 em dívidas e deixou R$ 200.000 de herança. Bom, aí vai poder ser pago o valor lá de R$ 200.000 a título de dívidas. E o resto, né, os outros 300 mil, aí realmente esses infelizmente vão morrer com o decujus, porque não haverá valor correspondente na herança para que se pague essas dívidas. E qual vai ser a ordem de pagamento? Bom, aí pode ser estabelecida de acordo com, né, como a gente vai ver na sequência, os credores vão ter que se habilitar, né, para receber essas dívidas, né? E se todos se habilitarem, aí pode-se usar aquela ordem, né, que é usada, por exemplo, vocês já aprenderam lá, empresarial, né, que tem no direito civil, a ordem de prioridade, né, de pagamentos, aquela ordem pode ser colocada também aqui, né, como uma regra a ser aplicada. Mas geralmente vai se levar em consideração o fato de que os credores devem entrar com o pedido no inventário, né, para que se faça a separação desse valor, né, para uma posterior definição do pagamento, né? E aí, à medida que os credores vão se habilitando, é que essas dívidas vão sendo pagas, até os limites deixados pelo falecido. Passando desse limite, aí realmente não há mais o que fazer. Aí, infelizmente, a dívida vai morrer. Mas o ditado popular, né, não é seguido aqui à risca, porque não é toda dívida que acaba com a morte do falecido, do decujus, né? Então, há a possibilidade, sim, de se manter o pagamento de dívidas deixadas pelo falecido, e é possível que uma herança se converta apenas em dívidas. Por exemplo, nesse caso, né, nesse exemplo que eu dei agora, de dívidas de R$ 500.000 e patrimônio deixado de 200 mil. Aí realmente os herdeiros vão ter só ali o ônus, né, de pagar as dívidas e no final não sobrará nada para eles, né, porque depois que as dívidas forem quitadas, não sobrou patrimônio, né, para ser partilhado, para ser dividido. Então, é nessa possibilidade, é nessa hipótese que vai haver, né, uma herança só de dívidas, né? Mas, mesmo assim, as dívidas que ultrapassarem esse valor da herança não poderão mais ser cobradas dos herdeiros, nem da herança, porque não vai haver patrimônio restante, né? Então, seguindo aí, né, incumbe-lhe a prova do excesso, como eu falei, a prova do excesso dessa cobrança, né, que ultrapassa as forças da herança, cabe aos herdeiros, salvo se houver inventário que a escuse, porque no processo de inventário vai ter lá no início, né, uma fase em que deve ser calculado, né, o valor da herança, e aí nesses primeiros cálculos, né, já pode aparecer essa constatação de que há mais dívidas do que patrimônio. Então já tem um inventário que mostra, né, que há mais dívidas do que patrimônio deixado pelo falecido e de que é necessário então que se utilize o benefício de inventário, então nem precisa usar a prova, né, do benefício, porque isso já vai estar bem claro no processo de inventário. E aí, como está nessa parte final, né, demonstrando o valor dos bens herdados. Então, no inventário já vai haver ali, né, os primeiros cálculos, e aí nessa parte dos primeiros cálculos já vai ficar muito claro que há mais dívidas do que patrimônio, ou que há dívidas, né, dentro desse patrimônio que podem ser pagas dentro das forças da herança. Então, se houver já um inventário, né, que demonstra isso claramente, então não vai ser necessário utilizar o benefício de inventário, certo? Então, geralmente se utiliza aqui nos casos de processos de inventário que ainda não tiveram essa fase dos primeiros cálculos, né? Ou que esses cálculos foram ainda insuficientes ou, por exemplo, não levaram em consideração ainda todo o patrimônio deixado pelo decujus. Então, geralmente é dessa forma que funciona, certo?
Bom, aí temos o 1997 que vai especificar mais, né, o que está no artigo 1792. Então, no artigo 1997, nós temos o seguinte: a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. Isso aí já está muito claro lá, né, a definição do outro artigo que acabamos de ler. Mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Então, essa é uma questão aqui interessante sobre, por exemplo, o limite temporal. Até quando vai ser devido essa dívida, né? Até quando vai ser necessário pagar essa dívida do falecido? Bom, depende. Vocês sabem que existem lá obrigações que podem ser resolvidas de pronto e obrigações que são em prestações, né? E muitas obrigações que são em prestações bem longas, né? De anos e anos e anos. Então, como é que funciona aqui? Bom, se são dívidas que são pagas ou devem ser pagas de uma vez só, né? Ou em 2 ou 3 prestações no máximo, isso provavelmente vai ser resolvido até a partilha, né? Mas se trata de dívidas que têm prestações mais longas, né, de longo prazo, então é possível que na partilha exista a divisão dessa dívida, né, e que os herdeiros fiquem, né, com o encargo de pagar parte dessa dívida, né, tantos por cento dessa prestação todo mês. Então, aí, se isso acontece, né, após a partilha, isso que está aí no artigo 1997, então, se isso acontece, os herdeiros vão pagando essas dívidas de acordo com os valores que receberam a título de herança. E vão até o limite da herança, lógico, né? Não vão poder pagar isso com o seu próprio patrimônio. Então, se eles recebem lá, por exemplo, cada um no final, né, na partilha, 300 mil reais e tem uma dívida de, por exemplo, 3 mil reais que deve ser pago em 10 prestações, né, que ficou isso para cada herdeiro, então cada herdeiro vai ter como pagar ainda, né, porque no final vai dar 30 mil, ele recebeu 300 mil, tudo bem, né? Mas se por acaso eles receberam só 3 mil reais, né, no final da partilha e restaram prestações de, por exemplo, 20 prestações de 300 reais, que daria 6 mil, não é possível. Então eles vão pagar até os 3 mil e depois encerra-se a obrigação, né? Já que eles não vão pagar do seu próprio patrimônio essa dívida. Se eles quiserem, como a gente já aprendeu lá em obrigações, né? Se eles quiserem, podem até pagar, mas o terceiro nunca é obrigado a pagar uma dívida que não é dele, né? Então, ele pode parar de pagar justamente quando acabar esse valor deixado a título de herança. Então, mesmo que isso ultrapasse a partilha, esses valores só continuarão sendo devidos de acordo com os limites de patrimônio recebidos a título de herança. Nunca vão poder ultrapassar o valor máximo deixado a título de herança. E se isso ocorre, né, se bate lá no limite, aí o herdeiro já não tem mais a obrigação de pagar, né, porque chegou nos limites das forças da herança, certo? Bom, aí no parágrafo 1º vai ter, né, o procedimento que deve ser utilizado para a cobrança, né, desses valores. Então, quando antes da partilha for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar em poder do inventariante bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. Então, quando ocorre essa cobrança, né, então o credor ele vai lá, né, dentro do processo de inventário, vai requerer no inventário o pagamento dessas dívidas, né, e aí para isso ele precisa levar a documentação, né, precisa juntar, né, aos autos a documentação necessária, né, revestida das formalidades legais, ou seja, né, os documentos lá que vocês aprenderam, por exemplo, em direito empresarial, nas obrigações, né? Então, promissórias ou comprovantes mesmo, né? Contratos, enfim. Então, ele vai juntando isso aos autos, né? Que vão constituir essa chamada prova bastante da obrigação. E havendo, então, impugnação, né? Por parte dos herdeiros, essa impugnação, claro, não vai ser fundada na alegação do pagamento, ou seja, não vai haver aí a prova de que essa dívida foi paga, né? E acompanhada de prova valiosa, né? Isso acaba sendo subjetivo, né? Para o juiz decidir o que é ou não prova valiosa, sendo prova, né? Já está valendo.
Então, o juiz ele manda reservar em poder do inventariante os bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. Então, aqui o que o juiz faz, né, quando ocorre esse requerimento, e aí havendo impugnação que não seja impugnação que mostre que foi feito pagamento, ou seja, não se comprovou que foi pago. Então, o credor vai lá, né, vai aos autos do inventário, junta os documentos, e os herdeiros respondem, mas não respondem dizendo que pagaram a dívida ou que a dívida foi paga pelo decujus. Então, a dívida persiste. Então, o que acontece aqui? O juiz vai reservar os bens necessários para o pagamento do débito. Então, esses bens já ficam reservados e eles já não vão mais entrar na partilha, né? Porque eles já vão estar destinados para a execução dessa dívida, especificamente. No caso previsto aí o parágrafo 2º, né, no caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de 30 dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada. Então, aí o que acontece? O credor vai até o inventário, junta aos autos as provas, né, de que existe essa dívida não paga, e o juiz manda reservar esse valor. Só que aí o credor vai ter uma condição, né? Ele precisa entrar com a ação de cobrança, né, para o pagamento dessa dívida no prazo de 30 dias, né, após essa determinação. Se ele não ingressar em juízo, né, com essa ação de cobrança, o que vai haver aqui é que essa providência, né, da reserva de bens não vai ter mais efeitos, então vai ser revogada e os bens voltam para o inventário. Então, é preciso que o credor do decujus esteja sempre ligado, né, para evitar perder esses prazos, né, para o ajuizamento da ação. Então, o mais rapidamente possível ele ingressa lá no inventário e assim que for possível, né, assim que o juiz decidir pela reserva de bens, então caberá ao credor ingressar com a ação de cobrança. E aí ele tem então 30 dias após a decisão lá do juiz de reserva de bens para ingressar com a ação. Se não, ele vai perder o seu direito, porque esses bens voltam lá para o acervo hereditário, né? E essa dívida não será paga, né? Porque o credor não ingressou lá com a ação de cobrança, né? Visando o pagamento dessa dívida, certo? E aí o artigo 1821 que confirma, né, que é assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites das forças da herança, ou seja, seguindo o modelo que a gente viu agora do artigo 1997. Então, o credor entra no inventário, junta lá aos autos as provas, né, da dívida não paga ou das dívidas não pagas. O juiz confirmando isso, né, e não havendo provas suficientes do pagamento pelos herdeiros com o valor da herança, né? Então, esse valor vai ser reservado, né, para o pagamento desse débito e fica aí a condição para que o credor ingresse com a ação de cobrança em 30 dias, né, contados dessa reserva de bens. Se ele não fizer isso, então, esse valor volta para o acervo hereditário e a dívida não será paga. Certo? Então, são esses três artigos, né, o 1792, 1997 e 1821, que são a base dessa regra do benefício de inventário. Então, agora vocês já estão bem conscientes, né, de que é possível sim, né, herdar dívidas, né, só que essas dívidas herdadas não serão pagas com o nosso próprio patrimônio, mas sim com o patrimônio deixado pela herança. E a partir do momento em que esse patrimônio ultrapasse as forças da herança, essa dívida não será mais paga. Ou seja, nessa parte aí vale realmente o ditado, né? Morreu o defunto, morreu a dívida. Mas não com relação a todas as dívidas, mas apenas àquelas que ultrapassem as forças da herança. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida? Não. Ok. Então, vimos aí a regra geral, né? Como é que funciona o benefício de inventário. E agora vamos seguir, né, para a gente ver aqui as outras regras. Agora as regras mais específicas, né? Pessoal, vocês seguem me vendo aí? Sim. Está acontecendo um pequeno problema técnico aqui no computador. Agora, voltou.
Estava travando, mas voltou. Segue me vendo? Sim. Que agora travou a transmissão aqui. Eu não estou vendo, não estou me vendo, mas enfim, vamos seguir. Bom, então vamos com a transmissibilidade dos efeitos patrimoniais dos direitos da personalidade. Como vocês já sabem, né, os direitos da personalidade eles são direitos intransmissíveis, né, porque eles estão acima, né, dessa questão patrimonial. Né, como eles são expressão da dignidade da pessoa humana, eles são direitos que estão acima do patrimônio. Mas aqui o que a gente vai ver, né, são os efeitos patrimoniais. Então, o que se discute aqui, nessa parte especificamente, é a possibilidade ou não de se transmitir os efeitos patrimoniais dos direitos da personalidade. Porque isso vocês também já viram lá na parte geral do direito civil. Apesar de que nós temos direitos da personalidade que são intransmissíveis, mas vivemos num mundo capitalista. E por essa razão, esses direitos, eles têm alguma repercussão financeira, sempre. Então, o que é que vai aparecer aqui, né? O que vai aparecer aqui são justamente essas repercussões financeiras em relação a esses direitos, né? Então, não vamos ter aqui, como vocês já bem sabem, a transmissão dos direitos em si. O que vai haver aqui é a transmissão dos seus reflexos patrimoniais. Então, direitos da personalidade em si, não, eles são intransmissíveis. O que será abordado aqui serão os reflexos patrimoniais destes direitos que poderão ser transmitidos para os herdeiros, certo? Como vocês já sabem, né, os direitos da personalidade são intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, oponíveis, intransmissíveis, ou seja, são direitos... Ah, agora voltou, destravou aqui. Pronto. Mas vocês estavam me vendo, estava normal antes ou... Agora eu não estou vendo. Mas está ouvindo ainda, né? Ah, agora estou. Pronto, apareceu. Mas essa parte que eu falei agora, vocês conseguiram ouvir e ver, né? Sim. Pronto. É porque para mim aqui estava travado. Estava aparecendo só o slide e não estava aparecendo a imagem. Mas se vocês conseguiram ver, está ótimo, está de boa. Bom, então, voltando aqui, né? Esses direitos, eles são intransmissíveis, como vocês já sabem, né? Porque são direitos que estão além do patrimônio, então, não são transmitidos. Os direitos da personalidade, eles nascem conosco e vão morrer com a gente, né? É como eu falava lá em Constitucional sobre os direitos naturais, né? Os direitos da personalidade são expressão do direito natural, né? Eles são direitos, né, que vão nascer com a pessoa e vão se extinguir com a morte da pessoa. Então, o direito em si é intransmissível. São direitos imprescritíveis, né? Então, a busca pela reparação, né, por possíveis danos a esses direitos, ela acaba sendo imprescritível. São impenhoráveis, ou seja, não são passíveis, né, de penhora, enfim, de qualquer tipo de negociação, né, que envolva aí valores financeiros. São vitalícios, né, porque nascem e morrem conosco, e são oponíveis contra todos, ou seja, todos nós temos a obrigação de respeitar os direitos da personalidade de outrem, né, de outra pessoa. Por isso são considerados direitos erga omnes. Então, os efeitos patrimoniais desses direitos, eles persistem até mesmo após a morte do seu titular, que é isso aqui que nos interessa, né? Então, até onde vão os efeitos patrimoniais, né? Até onde vão repercutir os efeitos patrimoniais desses direitos? Eles vão repercutir até a morte, ou melhor, até após a morte, né? Após a morte do seu titular. Então, os direitos da personalidade morrem com o titular do direito. Mas os seus efeitos patrimoniais, se existirem, né, em vida, vão continuar existindo, vão poder continuar existindo com a morte do titular desse direito, né? Então, com a morte, esses direitos se extinguem. Porém, os seus efeitos persistem no que diz respeito à preservação da memória e da dignidade da pessoa falecida. Então, aqui, principalmente, né, o que vai acontecer é a manutenção desses efeitos, principalmente no que se diz respeito à questão da preservação da memória e da dignidade, ou seja, a preservação da honra, da boa fama, ou seja, dos valores, né, que fizeram parte da vida e da reputação, né, dessa pessoa em vida.
Então, a manutenção da reputação, da boa reputação da pessoa, né, mesmo após a morte, é algo que deve ser valorizado aqui. Mas, claro, não é a pessoa que vai sofrer essas consequências, porque a pessoa já morreu, é o de cujus. Mas os familiares vão querer, sim, manter a boa reputação daquela pessoa. E aí é possível que ocorra ofensa à honra, né? Ofensa à dignidade, né? À memória dessa pessoa, desse falecido. Sim, é possível, né? A gente vai ver casos, e temos aí no cotidiano vários casos desse tipo. Então, nessas situações, o de cujus não se manifesta. Claro, né? Já está falecido. Então, quem pode se manifestar são os familiares. E aí que vai aparecer essa possibilidade de transmissão desses efeitos patrimoniais para os herdeiros do falecido. Como eu disse, né, agora só repetindo, vocês já sabem também disso, porque já viram na parte geral, né, no direito civil, os direitos da personalidade são vistos como direitos acima do direito positivo, né? Então, por serem direitos que estão além do patrimônio, né, eles sempre são vistos apenas muito além do que está apenas positivado pela lei, né? Então, são direitos que estão aí, né, com caráter quase principiológico, né? Tem caráter de regra, mas também tem caráter de princípio. E são garantidos por serem expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental do ordenamento jurídico nacional e que abarca a proteção ampla da pessoa. Então, eles têm essa natureza, né, de ser direitos acima do direito positivo, né, de ser direitos que estão muito além do patrimônio, justamente porque eles são aqui no direito civil a expressão, né, desse princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana só se manifesta, né, no direito civil quando estamos podendo exercer os nossos direitos da personalidade. E como direitos que estão acima do direito positivo, do patrimônio, são direitos aí que devem ser vistos sob uma outra ótica, né? Não só a mera ótica patrimonialista, né? Porque eles estão muito além do patrimônio. Bom, esses direitos, né, essa transmissibilidade, ela abrange não só a proteção das pessoas naturais, mas também das pessoas jurídicas, né? Tal como a súmula 227 do STJ já especificou lá atrás, né, anos atrás, como também dos entes não personificados ou despersonalizados, como é o caso do espólio e da herança jacente ou herança vacante, que veremos, né, as heranças jacente e vacante mais à frente. Então, aqui, isso vai abarcar não só a proteção da pessoa natural, mas também da pessoa jurídica, entes não personificados, ou seja, aquilo que estiver relacionado ao patrimônio do de cujus, né, vai estar sendo protegido aí por essas possíveis indenizações, né, que vierem aí pela ofensa à memória, né, à honra e dignidade do falecido. Então, essa questão aqui é bem abrangente, né, e vai abranger não só a reputação da pessoa natural em si, mas também aquilo que está relacionado à sua vida, né, ao que estava relacionado à sua vida, com relação a pessoas jurídicas que pertenciam a ele também, ou entes não personificados, né, que aí já seria, no caso, especificamente, a ofensa ao próprio espólio, a ofensa à própria herança, né, às próprias repercussões patrimoniais que aparecem aí nesses entes, né, que serão, no caso aqui, os representantes legais do falecido, né, após a sua morte. Ou as representações legais, né, porque os representantes seriam o inventariante, né, ou o representante legal nomeado, né, para ser o curador da herança jacente ou, mais à frente, o responsável por cuidar da herança vacante. Então, só lembrando aí, né, a súmula 227 do STJ, já consagrada, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Então, aqui, tanto pessoas físicas, naturais, quanto pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, só lembrando isso, né? Tutela dos danos morais, não é necessária a prova do prejuízo, mas somente a prova do nexo entre a conduta e o dano causado. Então, aqui não chega a ser necessário, como em todos os casos, né, de dano moral, a prova do prejuízo, porque não se trata de danos materiais, né? Então, aqui o que se deve provar é o nexo entre a conduta e o dano causado. Então, provando-se que aquela conduta levou àquele dano, né, resultou naquele dano, então já se pode solicitar a indenização por dano moral, né? Que aí, como vocês já sabem, varia de caso a caso e vai sendo estabelecida de acordo com as circunstâncias e especificidades de cada caso, certo?
Apesar de ser um direito que está acima do patrimônio, o direito da personalidade irradia seus efeitos também para a esfera patrimonial, e é isso que nós vamos ver aqui na sequência, né, nos pontos que vão aparecendo em relação a essa discussão. Mesmo após a morte, a guarda da honra e boa fama do decujus cabe aos seus sucessores, que serão legitimados a ingressar em juízo em caso de conduta desrespeitosa aos direitos da personalidade que o morto possuía em vida. Então, como veremos, né, na sequência, são os sucessores do falecido que vão ser os legitimados a ingressar em juízo com essas ações que busquem, né, reparação por danos morais em relação à memória, né, à honra e boa fama desse falecido, certo? Isso em relação a essas repercussões patrimoniais desses direitos da personalidade que o morto possuía, né, em vida, certo? E aí fica a dúvida, né? Quem tem legitimidade para pleitear os efeitos patrimoniais do direito à personalidade do morto? Como vimos, os sucessores. Mas todos ao mesmo tempo? Não. A gente vai ver que tem uma sequência que tem que ser obedecida a depender do caso. Qual é a regra geral? Bom, a regra geral que nós vamos observar, ela está lá no artigo 12, parágrafo único do Código Civil, né? Volta lá para a parte geral. E quem pode, né, em caso geral, né, em casos comuns, quem pode ser o legitimado aqui a agir são os herdeiros necessários. Né? Quem? O ascendente, o descendente e o cônjuge. E também os colaterais até o 4º grau. Seguindo essa sequência, certo? Seguindo essa sequência. Então, fica assim. Ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro e colaterais até o 4º grau. Vocês devem lembrar que algumas aulas atrás eu mostrei essa ordem de vocação hereditária, né? Não é essa aí, mas a ordem de recebimento de herança, e ela tem uma inversão, porque começa com os descendentes e depois passa para os ascendentes. Aqui inverte-se a ordem, porque presume-se que o decujus possa ter ainda vivos os seus pais, os seus avós, e de maneira mais comum do que, por exemplo, que ele tenha filhos, a depender da idade que ele tenha. Por isso que os ascendentes aqui são a ordem, né, prevalecente. Se não houver pais, avós, é que vai para os filhos. Se não houver filhos, esposa, companheira. E se não houver, aí sim, irmãos, tios, sobrinhos, até os primos. Essa é a ordem. Falta menos de 1 minuto para acabar essa primeira parte, então vou interromper aqui para fazer aquela pausa e daqui a pouco eu volto para continuar esse assunto. Até já.